Bom, então para você que assistiu o primeiro vídeo, nós temos agora aqui o cálculo da área do trapézio e da área do losango. Então, no trapézio, ele diferencia um pouco das outras figuras, porque se você observar, ele pode vir dessa forma, tá? Ou pode vir dessa outra forma. E sempre no cálculo das áreas, nós utilizamos sempre como referência a base vezes a altura, tá? Ou base vezes a altura dividido por 2, porque nós temos a utilização de uma única base ou a base com a mesma medida, no caso do quadrado, no caso do retângulo e do paralelogramo. No caso do triângulo, nós temos uma base como referência. Já no trapézio, se você for observar, só observar aqui, ó. Observe que ele possui duas bases. Esses lados paralelos aqui, ó, são duas bases. Então você tem como referência uma base e a outra base, uma base sempre inferior e outra base superior. Nesse caso, nós temos aqui a nomenclatura de B minúsculo para a base com menor comprimento e B maiúsculo para a base com maior comprimento, tá? Observe que, assim como o paralelogramo, né, ele tem aqui, ó, um lado inclinado, tá? Esse lado está inclinado à esquerda, esse lado está inclinado para a direita e não é como referência dele a altura. Você vai ter a altura dessa figura, dessa região plana, como sendo o segmento que une as duas bases aí, formando um ângulo de 90 graus. Tá? Então, se vier em alguma questão, em algum livro, alguma piada, por exemplo, aqui ele dá a medida desse segmento aqui inclinado, não utilize ele como altura, senão você vai estar errando a questão. Tá? Então, aqui, ó, essa será a nossa altura. Ela pode vir até aqui, ó, especificada na lateral, do lado de fora também, vai estar especificando a altura. É só você se ligar que se trata da distância entre as duas bases. É a distância entre as duas bases, seja aqui, aqui, então é o que importa, ela vai ser a sua altura como referência. Então, cálculo para a área do trapézio. Olha, a área do trapézio você vai fazer o seguinte: como são duas bases, você vai somar as duas bases, o resultado você irá multiplicar pela altura e o resultado de toda essa expressão, no final você vai dividir aí por 2. Tá? Então essa é a fórmula para a área de um trapézio. E aplicando na prática como é que fica? Deixa eu apagar aqui as medidas. Só completar aqui. Deixar a altura aqui de volta. Digamos que esse trapézio aqui, ele tem uma base, vamos ver que aqui é 4, aqui é 8 e a altura seja 6. Então você vai simplesmente aplicar na fórmula. Você vai ter que a área desse trapézio, ele será o que? As duas bases aí, observe que é 8 e 4, então você pode somar ou 8 mais 4 ou 4 mais 8. O resultado você vai multiplicar pela altura, que é 6, e o resultado final você divide por 2. Então aqui, ó, se você pegar 8 mais 4, 12, dividido, no caso aqui, vezes 6, ainda falta dividir por 2. Então você pode ou simplificar logo, ou 12 com 2, ou 6 com 2, ou multiplicar, e o resultado depois você dividir por 2. Nesse caso, vou simplificar aqui, ó, 12 por 2 é 6. Então fica aqui de qualquer forma 6 vezes 6. Assim você acha aqui que a área desse trapézio é 36. Lembrando que a medida sempre vai existir aqui, ó, como metro, por exemplo. E o resultado você vai achar em metros quadrados. Lembrando que se tiver aqui especificando, por exemplo, essa medida em metro, a outra em centímetro e a outra em decímetro, você vai precisar deixar todas na mesma unidade de medida. Ou seja, para você poder calcular a área de uma região plana, você precisa deixar ou todo mundo metro,
ou todo mundo centímetro ou decímetro e assim sucessivamente. E no losango, ele é aquele lá que tem um desenho, ele é bem famoso, né? Tem a bandeira do Brasil. Deixa eu apagar aqui esse aqui que eu fiz. Ele vem na bandeira do Brasil assim, né? Opa. Deixa eu tentar fazer aqui direitinho. Ele vem assim. Então ele vai estar assim, ou na horizontal ou na vertical. O que você deve observar é que você não consegue deixar ele aqui. Você pode até deixar ele numa base, com uma base assim, mais ou menos, ó, e ele se formar como um paralelogramo. Mas o que nós vamos focar aqui é o seguinte, que em um losango você vai ter que as medidas dos lados paralelos são iguais e ele possui todos os seus lados com a mesma medida. Então você não vai conseguir escrever tão fácil aí como um paralelogramo. Então foca aqui no losango, ele possui todas as suas medidas iguais. Observe que ele não tem base, ele vai estar ou assim ou ele vai estar em vertical, como eu falei. Então se ele não tem base, o que é que você vai utilizar? Você vai utilizar as diagonais. Sempre ele terá uma diagonal aqui assim, ó, na horizontal, com o meu troncho, né? E sempre terá uma diagonal aqui na vertical, ou seja, uma em pé e uma deitada. O que é que você vai fazer? Você vai pegar as medidas dessas duas diagonais, na qual uma sempre é chamada por diagonal maior e outra diagonal menor. Maior comprimento fica o D maiúsculo, menor comprimento fica o D minúsculo. O que é que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, a área será igual diagonal maior vezes diagonal menor, e o resultado você divide por 2. Então digamos que você tem esse losango. Vou apagar aqui, apagar tudo. Deixa eu só... E nesse losango, digamos que você tem aqui a diagonal maior seja essa medida e a diagonal menor seja essa medida aqui, que pode vir assim na lateral, tá? Ou pode vir aqui dentro, destacada, de suas medidas. Digamos que a diagonal maior tem uma medida 10 e a diagonal menor tem uma medida 8. Então você vai calcular a área desse seu losango. Você vai pegar aqui, ó, diagonal, ou 10 vezes 8, ou 8 vezes 10, dá no mesmo, tá? E o resultado você divide por 2. Então aqui, ó, 10 vezes 8, 80. O resultado de 80 por 2 é 40. Então você acharia aqui que a área do losango é justamente 40. Lembrando, se tiver aqui, sempre terá, né, uma unidade de medida, aqui o centímetro, por exemplo. Então você acharia em centímetros quadrados.